Olá, galera, tudo bem? Olha só, tema de hoje, importantíssimo. Se tem dois temas que eu quero ressaltar aqui ao longo do nosso curso, né? A parte de estatística, como eu já havia combinado, e agora a parte de matemática financeira, tá? A gente está agora falando de um tema extremamente importante para a sua prova. E quando a gente fala de matemática financeira, a gente tem que pensar basicamente em quê? Você me pergunta, professor, o que eu preciso saber fazer dentro, né, dessa parte que é a parte da matemática financeira? O que eu preciso saber, professor? Primeiramente, a gente vai trabalhar com a porcentagem. Então, aqui é base, né? Aqui é base, então a gente vai ter que aprender de uma vez por todas a trabalhar com a ideia de porcentagem. Trabalhar com a porcentagem para a gente vai ser extremamente importante porque várias questões exploram isso. E com toda certeza a nossa prova ela vai de alguma forma explorar a porcentagem. Isso é certo. E aí o que a gente precisa saber fazer dentro da ideia de porcentagem? Por exemplo, né? Eu começo aqui discutindo o seguinte: o que significa? O que significa a gente falar em termos do seguinte, olha, 20%. O que é? O que é isso? O que é isso? Quando eu começo falando 20%, você tem que entender que esse 20% ele significa alguma coisa. E o que ele significa? Primeiramente, deixa eu ir para um exemplo básico aqui do lado mesmo. Deixa eu fazer um exemplo básico aqui, onde nesse exemplo eu quero relacionar o seguinte para você. Vamos lá, nós temos uma pizza nesse nosso exemplo. Nós temos uma pizza. Essa pizza, ela tem 8 pedaços. Aqui, essa pizza tem 8 pedaços. E 2 pessoas vão comer essa pizza, né? Então, essa pizza aqui, você tem a pessoa A, que comeu 3 pedaços. E a pessoa B, que eu não sei quantos pedaços ela comeu. Mas eu acho que é intuitivo. Sabendo que essa pizza foi comida apenas por 2 pessoas, tá aqui essas 2 pessoas, e ela foi comida de forma integral, ou seja, a pizza foi comida totalmente, em termos de fração, como é que a gente consegue expressar a quantidade de pizza que cada pessoa comeu? Né? Então, nesse exemplo que o seu professor quer guiar, basicamente, vamos pensar aqui no seguinte: a pessoa A, ela comeu 3 pedaços de um total de 8. Pronto, tá aqui. A gente está expressando isso em fração, poxa vida. A gente está expressando isso numa razão, ou seja, onde a gente precisa discernir que esse 8 é o total de pedaços e esse 3 significa a parte que foi consumida desse total. Ou seja, de um total de 8 pedaços, galera, 3 pedaços foram os pedaços, foi a quantidade de pedaços de pizzas comido por A. Não é? Então, de um total de 8, 3 pedaços esse cara comeu. Então, peraí, fala para mim. A pessoa B comeu o restante. Uai, de um total de 8, é lógico que a pessoa B comeu 5 pedaços de um total de 8. Tá aqui, tá claro, né? Responder essa pergunta não é difícil. Quantos pedaços a pessoa B comeu? Ora, se de 8 pedaços A comeu 3, de 8 pedaços B comeu 5, que é o restante. E o que você consegue já entender batendo o olho nessa relação já que a gente botou aqui no papel? Professor, que relação? Essa aqui, olha, 3 oitavos, 5 oitavos. Você consegue perceber que uma complementa a outra? Você consegue perceber que a nossa referência é o número de baixo, a nossa referência é o 8? Então, de um total de 8, 3 partes ficou com A, o restante com B. Então, A comeu 3 oitavos da pizza, enquanto B comeu 5 oitavos da pizza, né? Então, 5 significa a parte que foi consumida. A parte que foi... Tá aqui a parte que foi consumida. E esse 8, basicamente,
refere-se ao nosso total. Tá bom, vamos ficar com isso aqui em mente. Mas e se eu quisesse trabalhar com a ideia de porcentagem? Quando eu escrevo aqui, ó, 20%, ó, mantenha esse exemplo vivo. Esses 20%, o que significa isso? Bom, vamos lá? 20%. Então, lembrando que esse símbolozinho aqui, sem nenhuma preocupação, esse símbolo está associado a 20%. Ou seja, ó, eu quero que você entenda que 20%, ó, de forma bem grossa, ó, 20 por 100, ou seja, por 100. Eu quero que esse número fique sobre 100, ou seja, fique por 100. Olha que essa definição é extremamente importante. Olha a gente transformando uma informação simples, uma informação simples em uma fração. Ó, 20%, 20 por 100. Ah, então peraí, professor. Então a porcentagem, ela basicamente relaciona um número com o 100? Perfeitamente, gente. A porcentagem é uma forma muito bonita de expressar uma parte de 100. O quanto aquilo representa do total. É isso que é importante. Ah, professor, então peraí. Eu consigo transformar 3/8 em porcentagem? Claro, porque trabalhando em porcentagem, você consegue atribuir àquela ideia uma quantidade em relação ao total. Quantas partes do total? Ah, então 20% é o mesmo que 20 por 100? Ou seja, então a porcentagem fixa sempre o 100 como a ideia do total e o 20 a parte relacionada. Ah, então quando eu falo que alguém está com 20%, vamos supor, você recebeu um valor X e eu vou ficar com 20%. Ou seja, eu vou ficar com uma parte do total. E essa parte tem que ser equivalente a 20%. Ou seja, considerando um total de 100, eu vou ficar com 20 partes desse 100. Ou seja, se você parar para perceber isso, você consegue ter uma ideia muito perfeita a respeito disso. Ou seja, 20 é uma parte de 100. Ou seja, de um total de 100, 20 partes vai ficar comigo. Então, é isso que a porcentagem ela expressa. Então, quando você vê um número por cento, é aquilo por 100, é aquilo sobre 100, sendo o nosso 100 uma referência. Ah, professor, então peraí. Então, eu consigo fazer uma análise precisa de porcentagem aqui? Claro, gente. Olha só, uma simples regrinha de 3 resolve o nosso problema. Como é que a gente transforma para porcentagem? Gente, simples, vou te dar 2 dicas, ó. Como é que a gente trabalha em porcentagem, professor, com esse valor de A? Tipo, 3/8, isso daí não é 3%. Não, gente, isso é 3/8. Então, como é que a gente passa para porcentagem? Gente, simples. Você não quer passar para porcentagem? Ele não está em porcentagem, porque se tivesse em porcentagem, era para estar essa simbologia, era para estar por 100. Mas aqui não está por 100, aqui está por 8. Como é que a gente entende quanto isso é de porcentagem? Gente, muito simples. Se você quiser passar para porcentagem, se o número não está em porcentagem, para passar, multiplica por 100. Tá aí. Simples, gente. Simples. Ó, 3/8. 3/8 vezes 100. Bora lá? Gente, multiplica em cima com em cima, embaixo com embaixo. Lembra que quando não tem nada embaixo do número, na realidade tem 1, mas eu já te ensinei, a gente já deu um passo a mais e você não precisa fazer a multiplicação de cima para depois dividir por 8. Gente, a gente pode vir aqui dividir isso de uma forma mais rápida, lembra? Você pode cortar.
E lembra que a gente já discutiu que o ato de cortar é simplificar, é dividir? Gente, 100 dividido por 8. Ah, você sabe que dividir por 8 é dividir por 2 3 vezes. 100 dividido por 2, 50. Por 2, 25. Por 2, 12,5. Então, se você pegar 100 dividido por 8, tá aqui, ó, 12,5. Agora, 12,5 vezes 3, aí a gente consegue resolver tranquilamente. 37,5%. Acabou. Acabamos de passar para a porcentagem. Ou seja, olha só, se uma pizza tem 8 pedaços e A comeu 3 pedaços dessa pizza, é o mesmo que ele comer 37,5% dessa pizza. Ah, então peraí, professor, ó. 37,5%, ó. 37,5 por 100. Significa de um total de 100 ele comeu 37,5? Exatamente. É exatamente essa ideia que a gente precisa relacionar. A porcentagem trata sempre o nosso total como 100. O 100 é a nossa referência. Olha como você transformou algo em porcentagem. Mas, professor, eu não quero fazer assim. Eu posso fazer essa conta de outro jeito? Claro. Claro, e o seu professor faz questão de te mostrar uma regra de 3 simples. Olha só, vem aqui comigo. Se a gente sabe que 8 pedaços é a quantidade total de pedaços daquela pizza, então a gente, sem medo nenhum, podemos falar que a nossa pizza aqui tem 8 pedaços, está associada a 100%. E isso, olha aqui, 100% não é o nosso total? 100% não é a nossa referência? O 100 não é o nosso padrão? Ah, então 8 pedaços é 100%. Sim, 8 pedaços é o total. E agora, gente, resumo da nossa conversa. Sempre a porcentagem traz como total, traz como referência, ó, a porcentagem. Vamos lá, a porcentagem sempre traz o nosso total, sempre traz a nossa referência como sendo quem? 100%. Isso aqui você tem que entender. Essa referência tem que estar clássica, tem que estar, vamos dizer assim, ela tem que ser clássico para você. Falou em porcentagem, opa, a nossa referência do total é 100, é 100%. Quando eu falo 100%, você tem que pensar nisso como sendo o seu total. Sempre assim, galera, sempre dessa maneira. Trate a porcentagem desse jeito. Você vai conseguir resolver todos os itens trazendo essa ideia sempre para suas questões. A sua referência de total é 100%, gente. Sempre. Ah, então peraí. Se 8 pedaços é 100%, então 3 pedaços, que foram os pedaços comidos por A, é quanto? Acabou. Multiplica como aqui? Aqui basta a gente parar e multiplicar, ó, cruzado. Puf! Então vamos lá. 8 vezes x, 8x. 3 vezes 100, 300. X é igual ao que está multiplicando. Lembra, a gente passa dividindo. Ó, lembra? O valor que multiplica a letra, para deixá-la sozinha, passe dividindo. 300 dividido por 8. Opa! 300 dividido por 8, 37,5%. Olha aqui a gente obtendo o mesmo valor daqui de cima. Então, o seu professor acabou de te dar 2 maneiras de trabalhar com a porcentagem. Da maneira clássica ou da maneira por regra de 3. Você fala, professor, eu sou fãzaço da regra de 3, mas o seu professor vai falar que não aconselha que você seja fã da regra de 3, porque ela pode ser muito traiçoeira quando a gente for discutir aumento, quando a gente for discutir redução. Ela é muito traiçoeira. Então, a princípio, pode ser fácil? Sim, para este caso. Quando eu quiser trabalhar com a porcentagem bruta, para saber
quantos por cento aquele número é em relação ao outro. Gente, a gente está querendo saber 3 é quantos por cento em relação ao 8? Bom, gente, de um total de 8, 3 é 37,5%. É isso que a gente está trabalhando. É isso que a gente está fazendo. O que a gente quer trabalhar com partes de um todo. Para ficar mais simples essa linguagem. Porque quando uma pessoa fala para você, olha, eu quero 50%, você já entende que ela quer metade. Porque o seu total, a sua referência é sempre o 100% quando o papo é porcentagem. Ah, professor, então peraí, então agora fica fácil, né? Porque, vem comigo, se eu sei que A comeu 37,5%, eu não preciso fazer outra conta para B. Concordo com você. É lógico que você não precisa. É lógico que você não precisa. Porque de um total de 8, 5 é quanto? Uai, gente, se o nosso total, se a nossa referência é 100, você concorda comigo que B comeu o que falta para completar 100? Então peraí. Fazendo essa continha simples, se eu tenho 100% como sendo o meu total e eu tiro daqui 37,5%, porque A já comeu, bom, se você pegar 100 menos 37,5%, você percebe então que sobrou 62,5%. Acabou. Olha aí, ó. Você não precisa fazer essa conta de novo. Professor, mas eu podia fazer de novo a regra de 3. 8 é 100%. 5 é quanto? Claro. Ou eu só poderia multiplicar isso aqui por 100 para passar para a porcentagem? Claro. Mas para que você vai fazer isso? Para que você vai fazer isso, sendo que se somente 2 pessoas comeram a pizza e A comeu 37,5, B comeu o que falta? Então perfeito. Então agora sim, tá perfeito essa nossa ideia. E aí, então a ideia de porcentagem em si, nós já sabemos como trabalhar. Nós já sabemos o que ela significa. Nós já sabemos agora que a porcentagem é uma comparação, é uma forma de eu expressar, né, um resultado. Então agora a gente já sabe de uma coisa, a nossa referência, o nosso total é 100 e relacionar essas partes com o 100 já é mais tranquilo a partir de agora, porque nós sabemos como transformar. Bom, gente, se eu só tenho um número e quero passar para porcentagem, multiplico por 100. E quando esse número estiver com porcentagem na frente, é só botar ele por 100. Ponto. Fechado. Então, a gente já sabe a base da porcentagem. Então, vamos tentar aqui resolver um item que a sua banca cobrou. Olha o professor grifando o número. Lembra que as questões grifadas são as questões da sua banca. A banca legal lhe cobrou o seguinte, olha só, para fins de reserva de contingência, uma agência bancária separa 30%. Olha isso aqui, gente. Uma agência bancária separa 30% de 30% que ela é obrigada a manter do saldo de caixa. Então, gente, olha só, você tem 2 contas para fazer. Então, dos 30% que ela mantém do saldo, 30% disso ela separa para fins de reserva. Então, professor, isso significa dizer que são 2 contas? Sim. Então, peraí. Então, professor, essa questão aqui já está tratando de uma primeira forma de conta que a gente precisa fazer na porcentagem? Sim, que é a porcentagem de algo. E aí, professor, como é que a gente faz para retirar a porcentagem de algo? Por exemplo, se eu te pergunto quanto é... Se eu te pergunto aqui, basicamente, quanto é 20% de 500? E aí? Pronto, te perguntei. Professor, peraí. Então, quanto é 20% de 500?
Então peraí. Concorda que o 500 é o nosso total? 500 é a nossa referência? Peraí. A nossa referência, o nosso total é sempre 100%. Tá. Então peraí. 500 é 100%. Porque ele é o total, ele é a referência. Então quanto vai ser 20%? Pronto. Porcentagem em cima de porcentagem, lembra disso, gente? Você não pode fazer isso, ó. Então peraí, professor. Então 20% é X. Gente, uma conta errada, porcentagem está no lugar errado. Tá errado. Você tem que sempre fazer semelhante em cima de semelhante. Então, quanto de 500 é o 20%? Porque se eu sei que 100% é 500, então 20% se refere a que valor em relação aos 500? Acabou. Olha a multiplicação cruzada. 100 vezes x igual a 500 vezes 20. Olha, gente, o que está multiplicando vai passar dividindo. Professor, por que você já não faz 500 vezes 20? Não, gente, não. Porque a gente tem que simplificar, ó. Vamos logo cortar esses zeros, ó. E a nossa resposta fica restrita a 5 vezes 20. E 5 vezes 20 é 100. Ponto. Quanto é 20% de 500? Resolvido esse problema. Resolvido esse problema, 20% de 500, resposta é 100. Acabou. Porque se 500 é a nossa referência, 20% é quanto? Mas espera aí, porque o seu professor pode te dar uma dica. Sempre que você quiser fazer a porcentagem de algo, o que fazer? Gente, o que fazer? P%, melhor assim, ó. P% de X. Não é? Gente, seu professor está dando uma dica, tá? Isso aqui é uma forma de representar o que eu estou dizendo. Sempre que a sua questão quiser a porcentagem de algo, então imagina, P% de X. No nosso exemplo, gente, 20% de 500. Isso é uma regra geral. Sempre que você quiser a porcentagem de alguma coisa, olha que perfeito. P% de X, olha aqui, ó. P% vezes X. Acabou. É só você pegar a taxa vezes o valor. Então quando a questão quiser trabalhar P% de algo, professor, a gente resolve nosso problema só pegando a taxa vezes o valor? Exatamente. É isso que o seu professor queria te dar de dica. Quer ver só? Ao invés de fazer a regra de 3 para resolver isso daqui, tudo bem. Deixa o seu professor te ensinar uma coisa. Olha aqui, ó. 20% de 500? Peraí. 20 por 100. Lembra disso? Quando aparecer a ideia de porcentagem, por 100 de 500. Acabou. Tchau. 2 vezes 20 vezes 5. 100. Acabou. Respostinha tá aqui. Olha o que você otimiza fazendo só isso aqui. Professor, então peraí. Quando a questão quiser a porcentagem de algo, então eu pego aquela taxa vezes o valor? Sim, porque quando eu te dou tantos por cento de algo, eu estou falando aquilo por 100. Você transforma numa expressão que você multiplica por aquilo que você quer. Então, resumindo, P% de algo, fechado como, professor? Se preferir fazer regra de 3, faça o valor referência, o valor total, sempre 100%. Essa é a sua regra de 3 base. Mas se você quiser tirar a porcentagem de algo, simplesmente, gente, pegue a taxa por cento vezes o valor. Não é? Por que a taxa por 100? Porque é uma porcentagem. Então peraí. Só que aqui a questão foi tão malandra que você tem que tirar a porcentagem 2 vezes. Primeiro, para fins de reserva, uma agência separa 30% de 30% que é obrigada a manter do saldo de caixa. Então peraí. De 30% do saldo,
30% eu pego. Então, vamos fazer duas contas. Vamos primeiro pegar 30% de 10 mil. Quanto é? Aqui. Pega a taxa vezes o valor. Acabou. Professor, eu quero fazer regra de 3. Gente, não tem problema. Você pode falar 10 mil não é o seu valor referência, gente? 10 mil não é o saldo que que nós temos de caixa? E então esse saldo é o nosso valor total. Ou seja, é a nossa referência. Ou seja, é 100%. Ah, então quanto é 30% disso? Você que escolhe. Mas aplicando a diquinha, a gente consegue otimizar os tempos. Ó, tchau, corta 2 zeros aqui. Professor, eu poderia cortar esse zero aqui? Claro, gente, não tem problema nenhum. Isso é multiplicação, não importa o zero que você vai cortar. Então, elimina isso aqui, puf, e faz 30 vezes 100, 3 mil. Ponto. Peraí, eu já tirei 30% desse saldo. E eu sei que 30% disso é 3 mil. Agora, 30% disso aqui, que é o valor de reserva. O valor de reserva é 30% de 30%. Ou seja, 30% de 3 mil. Ponto. Então, se você fizer essa conta aqui, gente, ó, você também vai achar 3 mil, tá? Mas resolvendo aqui pela nossa diquinha, acabou? Então, quanto que é 30% de 3 mil? Ah, então vamos lá? Conta final. De novo, 30% desses 30% que é 3 mil. Tchau. Acabou. 30 vezes 30, 3 vezes 3, 9 e acrescenta 2 zeros. Essa é a nossa resposta. Quanto que a gente vai ter de reserva? 30% de 30% do saldo de caixa. Ou seja, 30% duas vezes. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Tá aqui, ó. Respostinha, letra E. Essa foi o que a nossa banca cobrou. 30% de 30%. Poxa, tira a porcentagem duas vezes. Professor, quero fazer por regra de 3. Gente, não tem problema, mas olha o tempo que você perde, ó. Vem comigo. Ah, de um total de 10 mil, que é a nossa referência, quanto é 30%? Bom, multiplicando cruzado, a gente fica com 100x igual a 30 vezes 10 mil, que se você parar para perceber, o 100 vai passar dividindo e a gente vai ficar com a mesma conta de cima. A gente vai achar que x igual a 3 mil. E aí você faz uma conta de novo. De novo. Professor, você poderia fazer? Vamos fazer aqui? Deixa o seu professor descer essa parte aqui um pouquinho. Que a gente pode fazer, porque caso você queira estudar, para você praticar, internalizar mais a linha de raciocínio, a gente pode fazer isso sem nenhum problema, tá? Então, só para as coisas fazerem mais sentido. Aqui, ó, vamos lá. Multiplicando bonitinho. Então, vai ficar x é igual a 30 vezes 10 mil sobre 100. Ó, corta, corta. Resposta, 3 mil. Agora, peraí, última conta. Agora, o 3 mil, que é a nossa referência. Consegue perceber isso? Porque, peraí, eu já tirei 30% de 10 mil. Porque se 10 mil é a minha referência, 30% disso. Bom, 3 mil. Agora, quanto que é 30% desses 30%? Ou seja, quanto é esses 30% de 3 mil? Sendo 3 mil agora a nossa nova referência. Ah, então peraí. 3 mil é a nossa nova referência. Então, quanto é 30% dessa nova referência? Acabou, gente. 100 vezes x igual a 3 mil vezes 30.
E o que está multiplicando passa dividindo. 3.000 vezes 30 dividido por 100. Ó. Tchau. 3 vezes 300. 900. Do mesmo jeito. Mas só reforçando, para que fazer esse tanto de regra de 3, sendo que o seu professor acabou de te dar um macete que pode te ajudar bastante aqui na hora de resolver os problemas. Faça logo, ó. Faça logo, ó. Porcento vezes o valor que você quer e acaba com isso. Mas se não, você pode fazer as suas regras de 3, não tem problema, desde que você atribua os valores perfeitos, cada um com seu cada um dentro dessa regra de 3. Mas o seu professor prefere que você priorize o entendimento de que se eu quero a porcentagem de algo, pegue aquela taxa vezes o valor e ponto final. Como nesse exemplo, que era só tirar 30% 2 vezes. Beleza?